Olá, queridos e queridas, aqui é a Saf, da Beats for Meditation, que é a loja de artigos de meditação, onde tem japamala, uma série de outros produtos também orientais, né? Tem a descrição aqui depois, se vocês quiserem visitar a loja, é só clicar na flechinha ver mais, vocês vão ver todos os dados do que eu vou falar nesse áudio do canal, tá bom? Então eu decidi fazer esse áudio para explicar das minhas peças, dos acabamentos, da prática, como que eu cheguei nessa prática, né? Então, para vocês conhecerem um pouquinho mais de quem é que está fazendo o japamala que vocês estão comprando no caso, tá bom? Então, vamos lá. O japamala, ele surgiu na Índia em 500 anos antes de Cristo, tá, gente? É bem antigo. E ele é praticado em sânscrito. Sânscrito foi a primeira língua que surgiu, vamos dizer, que se tem estudo no planeta, né? Depois do sânscrito veio o latim, se vocês não sabiam, agora estão sabendo, né? Veio o latim, depois veio o inglês, o alemão, o francês, né? Tanto que na época da Bíblia, né, depois de Cristo, as primeiras traduções elas eram feitas só em alemão, depois em francês, depois em inglês, né? Então, primeiro surgiu o sânscrito, do qual são pronunciados os mantras, né? Então, mantra, japamala, mantra, né, a prática dos mantras com japamala, ela surgiu bem antes de Cristo, né? Então, aí você me pergunta, né, e por que não pode ser em português, por que não pode ser traduzido os mantras, né, para a prática do japamala? Porque o sânscrito, ele até hoje, ele é tido como a língua perfeita, porque não é só a palavra, a vibração da palavra, a maneira como ele é pronunciado, ele toca determinados pontos das sílabas, né, quando a gente pronuncia determinados pontos do palato, né, que estimulam pontos do organismo, né? Então, tem toda uma profundidade dessa prática em sânscrito, do mantra em sânscrito, né, que traz os benefícios necessários para você atingir um outro estado vibratório, né? É curioso, se vocês forem até procurar, eu aconselho que procurem em inglês, porque é muito mais profundo os estudos. Até se você olhar a Wikipédia nacional, Wikipédia internacional, você vai ver a diferença do comprometimento, né? Então, em Londres foram feitas pesquisas onde o sânscrito é obrigatório, porque ele auxilia nas funções cerebrais, né, essa prática, esse estudo, para que os alunos consigam ir melhor nas aulas, né? Em relação à programação de computador, ele é tido como, ele tem uma geometria, uma estrutura, vamos dizer assim, na qual eles se espelham e têm se espelhado para as próximas programações de computador, né? Então, assim, ele, mais do que só uma pronúncia, ele tem outros efeitos que não é assim passado corriqueiramente, né? Mas ele era inclusive uma língua praticada só pelas castas mais altas, né? Então ele tem toda uma função por trás, tá, gente? Depois do sânscrito que veio o latim, né? Vieram as outras línguas, né? A Bíblia, por exemplo, né? Acho que eu já citei, ela era primeiramente traduzida só para alemão, depois o francês, depois o inglês, né? Então assim que vieram as outras línguas, né? Então por isso que o japamala, a prática, né, da meditação com o japamala, que é um instrumento que surgiu na Índia, é praticado mentalmente ou verbalmente com os mantras, que são palavras em sânscrito, tá? As outras práticas, né, que foram vindo depois, né, vocês podem observar que o catolicismo também tem um rosário de contas, né,
o Masbahá, né, que é o muçulmano, também tem o texto muçulmano, né, é também o rosário. Então, tudo vai se influenciando, né. Tem toda uma história por trás que uma outra horinha eu conto para vocês, né, que aí teria que se aprofundar na história das conquistas, quando ainda não existiam países e sim territórios, né, reinados. Aí vocês vão entender, né, como que foi se espalhando toda a cultura e uma permeando a outra, né, influenciando a outra, agregando a outra. Mas então, as outras práticas, vamos dizer assim, que também se utilizam do Japamala, por ser um cordão de 108 contas, por ser um número 108 especial, um número mestre, né? Então, as outras práticas, quando se verbaliza as mentalizações, né, como o Ponopono e outros mais, não são mantras, tá, gente? É só para explicar o que é uma coisa e o que é a outra. Não tira a funcionalidade, não tira o benefício. É só para você entender exatamente aquilo que você está praticando, né? Então, por exemplo, o Ho Oponopono, ele não necessariamente necessita de um japamala de 108 contas ou de 55, como um terço católico, tá, gente? Ele não precisa de repetir X vezes. Você pode praticar mentalmente, você pode praticar o dia inteiro. O mais importante é você perceber que é isso que traz a filosofia do Ho Oponopono, que tudo que acontece no seu exterior é reflexo do seu interior. Então, a partir do momento que você modifica o seu interior e a maneira como você vê as coisas, né, a maneira como você coloca as palavras mentalmente para significar as coisas dentro da sua mente, para se comunicar com o outro, né, quanto mais ameno você for, quanto menos rancoroso você for, quanto mais pacífico, mas não é aquele pacífico forçado, né, gente, porque a compaixão, né, como diz o Dalai Lama, ela é um treino, a gente não nasce com ela, né. Então, quanto mais você praticar, mais o universo vai te retornar reflexo do seu interno, né? Então, em outras palavras, se eu tenho rancor dentro de mim, se eu estou vibrando alguma mágoa, o que vai acontecer? Por sintonia, o universo vai te retornar na mesma linha que você está vibrando, mágoa, rancor, né? Então, você modificando, você compreendendo, né, que tudo que você viveu, tudo que você passa é para o seu aprendizado, então agradecer ao invés de ter raiva, né? Então isso vai fazer você mudar a sua energia e você automaticamente vai ver que as circunstâncias que você vai vivenciar vão estar mais elevadas, mais harmoniosas, né? Então essa é a razão do Ho Oponopono, não necessariamente precisa de um japamala, né? Como surgiu, vocês acredito que devam saber, né? É uma prática havaiana, né? Na qual antigamente, talvez isso vocês não saibam, antigamente se fazia uma reunião, né, familiar e tinha um chefe espiritual, né, na qual pegava um tema e se discutia por que estavam se reagindo assim, e todo mundo fazia uma prática para entender as razões por trás daquilo, né, perdoar, compreender, e aí sim as coisas modificavam porque você vê com outros olhos, né? Então, por consequência, você lidava com as situações numa outra vibe mais elevada e as coisas iam acontecendo de uma forma mais harmoniosa. Com o passar do tempo, né, que surgiu o Dr. Len, ele estava tratando pacientes no hospital e se deparou toda aquela circunstância, né, de pessoas problemáticas e passou a se autoavaliar e ver que o simbolismo daquilo que ele estava vivenciando também tinha uma conexão interna dentro dele. Então ele percebeu que se ele mudasse o seu interno, a maneira como ele estava vendo as coisas, a maneira como ele sentia as coisas, o externo também mudava e ele conseguiu lidar e tratar pessoas que não tinham mais esperança, né, com essa prática do perdão, né, que é o Ho Oponopono. Então, resumindo o que eu estava falando desde lá do começo, Japamala, mantras é uma coisa, Ho Oponopono é outra, terço é outra, né? Mas todas as práticas, eu acho que se elas fazem você refletir que o universo
só retorna aquilo que você vive, ele só espelha o seu interno, né? Então todas são práticas benéficas, né? Mas algumas se utilizam de cordão, né? Como no hinduísmo e no budismo, que se usa o japamala, né? Como no catolicismo, que se usa o terço, né? E não necessariamente, porque não é a origem, o Ho Oponopono utilizar um japamala, né? E por fim, mantra, que eu também expliquei, são palavras em sânscrito, expliquei, né, já para vocês todo o porquê do sânscrito, porque que não pode ser traduzido, né? Então, mentalizações são todas aquelas outras palavras benéficas, né? Tem gente que usa Grabovoi também, né? Usa o cordão de contas, o agesta, né? Que é uma outra linha, né? Tipo Grabovoi de códigos, né? Então, são mentalizações. Você mentaliza números, você mentaliza palavras de prosperidade, são mentalizações. Mantras é uma prática hindu e budista, tá? Então, essa parte eu gostaria de deixar claro para você que está começando agora a prática, saber do que se trata cada uma, né? Agora eu vou contar um pouquinho de como eu comecei com o japamala, né? Já são 13 anos já que eu pratico, né? Pratico a meditação hindu, né? Alguns mantras hindus e budistas são iguais, são os mesmos, né? Porque surgiu na Índia, depois foi para o Tibete, para a China, para o Japão, né? Por conta de Buda, que nasceu na Índia, né? Depois vocês procurem a história de Buda também, se quiserem, para complementar. Então, assim, a minha formação é em psicologia, eu cliniquei, me formei em 92, cliniquei por muito tempo, mas passei por algumas necessidades, eu já tinha muita sensibilidade, né, de intuir coisas, de prever coisas, na qual a psicologia não tem uma compreensão nessa área, né? Então, a psicologia é uma área bem diferente, que trata só da parte emocional, né? Então, eu fui procurar, né, num determinado momento, eu fui procurar práticas para melhorar umas pessoas queridas, né? E cheguei nos mantras. E na época não tinha japamala, eu desmontei um colar meu de contas e montei com 108 e comecei a praticar. E nisso eu vi que começaram a surgir muitos benefícios, fiquei muito empolgada e comecei a estudar mais, né? Aí que eu comecei a estudar porquê do mantra, porque não podia ser traduzido, qual o significado daquele mantra que eu estou mantrando, né? Então eu gosto de saber a fundo das coisas, né? Por que eu estou fazendo ali aquilo, né? Por que está dando certo, né? E nisso eu procurei um guru muito querido do Sul, o Radhanti Maharaj, que eu indico de coração sempre, pedi para ele fazer o meu mapa védico. O mapa védico foi o primeiro mapa astral que surgiu, né? Porque depois veio o ocidental, né? Porque eu digo por quê? Porque na Índia foi onde surgiu a primeira, vamos dizer assim, uma das rudimentares práticas, né? Então de lá influenciou todo o resto, né? A primeira língua surgiu lá, depois veio latim, então o mapa também surgiu. O mapa védico vem da Índia, onde eles consideram alguns planetas que o ocidental não considera, os milésimos de segundo da mudança do eixo da Terra, tal, eles também consideram. Então eles são muito mais detalhados do que os ocidentais, né? Então eu fui fazer o mapa e ele me indicou as pedras adequadas para os planetas que eu tinha que trabalhar. Então, por isso, gente, fazendo só um parênteses, que às vezes eu faço japamalas, eu falo, olha, isso aqui é esmeralda, não é jade esmeralda, porque assim, no mapa védico você precisa usar pedras genuínas, né? Então, você não pode usar a jade verde, né, que a pessoa chama de jade esmeralda, é uma terceira ou quarta pedra alternativa para a esmeralda. A esmeralda está relacionada com um determinado planeta, que muitas vezes você precisa trabalhar. A pérola também, a safira também, a safira branca, né, que é caríssima, é difícil. Então, você tem alternativas, você tem a zircônia, você tem a turmalina translúcida, né?
Então, por isso que eu uso essas pedras, né? Porque e não pode ter racho, né? Dentro da filosofia hindu, no mapa védico, nas pedras indicadas, não pode ter racho a pedra, né? Você pode usar uma pedra com racho, porque na hora que faz o furo com ultrassom, rachou ali, parece uma teia, mas você usa como estética. Se você for usar e seguir mesmo os preceitos do mapa, da astrologia védica, você não pode. Né? Então, por isso que quando eu faço os vídeos, eu falo, olha, essa pedra é pedra mesmo, né? É água marinha mesmo, né? Então, só para fazer um parênteses, né? Mas então, eu fiz o mapa, montei um japamala com essas pedras, tem lá a história no meu site, na minha loja. Se descer na descrição aqui, ver mais, você vai ver lá, acessar a loja, tem lá quando tudo começou, né? Que eu explico. Então, quando eu montei o japamala com essas pedras e comecei a praticar os mantras em sânscrito, né? Que é o correto, que são os mantras, né? O resto é mentalização, e que não tira os efeitos, mas não são mantras. Então, eu comecei a praticar e eu vi que tudo que encostava, a gente queimava. Era lâmpada, era o foco da máquina, era impressora, era muita coisa num dia só, né? Então eu falei, não, alguma coisa está errada. Aí eu fui conversar com o guru e ele falou, não, você está mudando a sua energia, então tudo à sua volta está tritando. Com a frequência dessa prática, né? Você vai ver que as coisas vão se sentar de novo. É que nem você colocar um sal de frutas, né? Ou vitamina C na água, né? Primeiro vai borbulhar, depois vai assentar, é a mesma coisa. Então eu vi, assim, na prática mesmo a mudança, né? De meditar, de praticar os mantras, né? Conforme os planetas indicados por ele, né? Utilizar as pedras adequadas. Então, daí para frente eu só passei a estudar mesmo a fundo a filosofia, né? Na qual eu sigo a filosofia hindu, né? Então passei mesmo a tentar colocar, né? A beleza daquilo que para mim estava sendo muito importante, né, transpor nesse instrumento do japamala. Então, por isso que eu procuro o melhor, né, as contas sem amassadinhos, né, as pedras sem racho, pedra de verdade, quando eu falo que é pedra de verdade, perdão, mas quando eu falo que é pedra genuína, esmeralda é esmeralda, quando é safira, né, porque quem pratica ou quem está entrando nessa linha da filosofia védica, filosofia hindu, precisa ter essa instrução correta, né? E da mesma forma que você está praticando uma outra filosofia, eu acho que é merecido você saber o que está por trás da filosofia que você está praticando, né? Qual é a história correta, né? Então, eu não pratico o Ho'oponopono vamos dizer, em consonância com essa prática mesmo, mas eu pratico através da filosofia hindu, né? Da prática hindu, que nada mais é do que a mesma coisa, né? Você mudar o seu interno, só que com o auxílio mais detalhado dos mantras, né? De todo o benefício que ele tem na hora que você pronuncia, na hora que encosta no palato, os efeitos que tem no cérebro. Então vai mais além do que uma mentalização, que também é útil de me perdoe, né? Aquela coisa. Então, gente, é isso que eu queria explicar assim por cima, né? O que é cada coisa. Os 108 utilizados no cordão, na verdade, a prática são 100. Os 8 a mais é caso você pule alguma conta, né? Então, isso quando surgiu lá na Índia, o Japamala, né? O 108, a conta maior é a conta mestre. Você não pode pular, né? Passar por cima se você quiser repetir, né? Mais uma vez, 108 vezes, né? Você vai passar por cima, eu até brinco, que eu falo assim, você vai na igreja, você não sai por trás da igreja, né? Vamos supor que o altar fosse o Meru, você chega até o Meru, que é a divindade, e aí você vira as costas, volta para trás e sai pela mesma porta que você entrou, né? Então, a mesma coisa, o Meru você chegou nele, você vai fazer de novo, você volta para trás, começa de trás e vai até outro ponto, né? Então, assim, é um pequeno resumo, eu acho até que eu falei demais, mas eu queria deixar, assim,
claro o que é cada coisa, né? O que é a filosofia hindu, o que é o Japamala, o que é o Ho'oponopono, por que que eu coloco a beleza nas peças que vocês veem, né? Porque isso vem de uma gratidão imensa, porque depois de eu praticar, né, lá atrás, eu deixei a psicologia de lado e passei a confeccionar, por devoção mesmo, o Japamala para quem pratica os mantras, né? E os materiais que eu uso como adereços, né? Eu também busco colocar os materiais que durem mais, né? Porque afinal de contas, você está utilizando muitas vezes pedra no Japamala, né? Daí arrebenta o cordão fácil, aí fica pretinho, né? O metal, aí você já vai querer mudar para outro e vai largar aquela pedra ali, né? Pedra é vida, né, gente? Então, quanto mais durar, né, eu até ofereço manutenção cortesia, depois de anos as pessoas me mandam, porque o que eu mais quero é que você fique muito tempo com o seu Japamala, para ter muito tempo de prática, porque quanto mais se pratica, mais benefícios tem, tá bom? Então, vocês, se quiserem saber mais, cliquem aí embaixo na flechinha ver mais, vai ter o link da minha loja, lá também tem a história que eu contei, né? Tem indicação do Radhanti Maharaj, que faz o mapa védico, tá? Então, gratidão a todos vocês. E no próximo episódio, vamos dizer assim, eu vou contar um pouquinho mais das coisas que eu fui vivenciando, compartilhando com vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, quem quiser ir seguindo, né? E clicar ali em ver mais para ver todos os dados que eu citei aqui no áudio.